É muito interessante o seguinte, que hoje em dia, pelo menos, existe uma tal carreira Y, que você pode crescer sem precisar de assumir cargo de liderança. Porque você Sim, pode crescer somente tecnicamente. Porque quando você é em alguma área técnica, às vezes é difícil, você não tem mesmo habilidade. E às vezes você vai se desenvolvendo, mas se desenvolvendo sem assumir equipes. Porque, na maioria das vezes, quando você assume uma equipe, eu vejo acontecer em algumas empresas o seguinte, que ela perde, às vezes, um excelente profissional e ganha um péssimo gestor, quando ela promove uma pessoa sem as competências necessárias, sabe? Sem deixar que ela desenvolva esse lado de liderança dela primeiro e tudo. E às vezes acontece também. E tem outra coisa que eu vejo, já aconteceu comigo uma coisa bastante interessante, que foi o seguinte, uma vez eu fui assumir uma gerência numa empresa e o rapaz que tinha assumido a gerência antes de mim, nós o trouxemos para voltar a ser vendedor. O que aconteceu? Ele era um excelente vendedor, né? Eu trabalhava numa empresa com equipamentos, né? Vendas de equipamentos, que eu sou engenheira, né? E sim. engenheira mecânica, então eu trabalhava com bombas hidráulicas. E quando eu assumi a gerência, o que era gerente, ele anteriormente era vendedor, e ele ia voltar a ser vendedor. Sabe? Por quê? Porque ele não conseguiu os resultados que precisava como gerente. E era um ótimo vendedor. Aí acabou Aham. ele saindo da empresa. Não conseguiu, porque não deu certo. Então eu já vi isso acontecer, né? Tem isso Só que ele também, né? saiu, mas ele foi, o dono da empresa foi muito hábil e fez o quê? Como viu que não ia dar certo, levou ele para ser sócio dele numa outra empresa. Aí Olha lá ele isso. ia ser o sócio, mas ia ser o vendedor, sabe? Aham. Fazer era vender. Sim. Uma empresa Uhum. mais podia simplesmente ser quase um representante. Mas é interessante uma coisa: se você é muito bom numa determinada empresa, às vezes você é visto por um concorrente, às vezes você é visto Isso, por um fornecedor, sabe? exato. Então você tem chance. O negócio é ser bom, porque às vezes o seu patrão, sem querer, ele te leva para outro lugar, faz alguém te convidar, porque ele Aham. fala bem de você, É sabe? verdade, Então eu é acho que você não verdade. tem que ter medo, não. Tem uma historinha que eu vi, o Henrique Meirelles conta que ele estava vindo de determinada forma, crescendo, que o chefe dele, vamos dizer assim, eu não lembro o cargo, mas acho que a pessoa era o diretor aqui no Brasil, falou para ele assim: olha, você venha, mas eu estou do seu lado, mas não precisa me derrubar, não. Venha, porque na hora que Uhum. você chegar, eu vou abrir caminho para você ir para frente, sabe? Olha isso. E Uhum. dito e feito, quando ele chegou, ele passou, ele foi ser o diretor da América Latina e depois foi o primeiro brasileiro a ser diretor de banco nos Estados Unidos, né? Que foi, acho que o Banco de Boston. Então, mas isso é o seguinte, você tem que ter cuidado, mas não tem que ter medo De de crescer. crescer e tudo mais.